Olá, bem-vindo ao segundo episódio da Semana Grace. Eu quero compartilhar com você hoje um conceito importante da filosofia Grace, que é como é que se lida com o medo. Vou te contar uma história. Vamos imaginar que numa casa do outro lado da rua, na sala da casa tem uma mesa e em cima da mesa tem uma mala com 10 milhões de dólares. Se você for buscar, esse dinheiro é seu. Mas se eu te falar, olha, além da mesa com 10 milhões de dólares, a casa é cercada com arame farpado, e tem 2 cachorros bravíssimos que não comem há 2 dias ali dentro. E além disso, na sala sentado lá da mesa, tem um cara com a metralhadora. Se você entrar lá, ele vai te metralhar. Aqueles 10 milhões de dólares iniciais passaram a ter outro valor agora. Porque agora você está correndo o risco de ser mordido pelo cachorro, metralhado pelo sujeito. Quer dizer, você tem que levar isso em consideração. Mas se eu disser a você que na mesma sala o teu filho ou a tua filha está amarrado, preso pelo bandido, você vai dar um jeito de entrar naquela casa e tirar e salvar a criança. Então o que acontece é o seguinte, o que aconteceu aqui é que você viu a sua missão sendo maior do que o seu medo. Uma coisa é você pensar em pegar 10 milhões de dólares. Se você falar, bom, o cara vai me metralhar e eu vou ser comido pelo cachorro, talvez os 10 milhões de dólares não sejam suficientes para isso. Não vale a pena. Mas se eu falar que teu filho ou tua filha está preso dentro da casa, você muda a história toda, você passa a pensar de maneira diferente. Então essa concepção de fazer com que você enxergue a sua missão maior do que o seu medo, é que a gente vai medir por aí como é que você vai se lidar com aquele tipo de problema. Vou te dar um outro exemplo aqui. Há muitos anos atrás, o meu pai estava em Fortaleza, vindo para o Rio de Janeiro, viu, de navio. E ao descer pelo Atlântico, pelo Oceano Atlântico, na costa da Bahia, 5 horas da tarde, um vento batendo, as ondas grandes no oceano, alto mar, e o navio passando para baixo e tal. De repente, o meu pai, que estava no convés do navio, olhou para fora e viu um cara boiando dentro d'água, passando do meu lado. Ele me diz depois, a primeira coisa que ele pensou, falou, será que tem uma praia por aqui? E claro que não tinha praia, no meio do Oceano Atlântico. E daqui a pouco, a opção de gente viu o cara boiando, aquele lance todo, ficou aquela conversa toda no navio, aquele papo, e o capitão mandou um escaler com 5 marinheiros para salvar o sujeito. Em alto mar, com aquelas ondas grandes, você não bota o pé no freio e o navio para. Ou seja, o navio continuou andando, os marinheiros desceram no escalé, foram para onde estava o sujeito. Quando você percebeu, estava a 200 metros de distância quase do navio, o cara, até o navio dar volta, aquela conversa toda. Os marinheiros estão remando para chegar do lado do cara, eventualmente chegaram onde estava o sujeito, está ali quase afundando. Mas o problema é o seguinte, como as ondas estavam muito altas, a maré estava subindo e descendo, as ondas batendo muito grandes, toda vez que os marinheiros do barquinho conseguiram chegar e pegar o sujeito, a maré levantava o barquinho e ele perdia a pegada do sujeito. Não conseguiam puxar o cara para dentro do barquinho. Então ficou naquele dilema, eles agarravam o sujeito, a onda levantava o barquinho e eles não conseguiam puxar. O homem estava muito enfraquecido para que ele conseguisse puxar, se levantar dentro da água para dentro do barco. E todo mundo no navio vendo aquele dilema, aquele drama em alto mar, aquela confusão toda. O meu pai, do lado, o tio Carlos estava junto com ele. O papai falou, puxa vida, por que alguém, pensando alto, com ele mesmo, mas falando alto, falou, por que o cara daquele barquinho não pula dentro d'água para ajudar o cara que está se afundando ali dentro, porque ele não vai conseguir sair de jeito nenhum, a gente vê que ele está muito fraco. Algum marinheiro devia pular dentro d'água para ajudar o cara. Começou isso com o irmão dele, com o tio Carlos. O marinheiro atrás deles falou, isso aqui é abrolhos. Foi só o que o marinheiro disse, não falou mais nada. O papai não está sabendo o que quer dizer abrolhos. Quer dizer, pode até conhecer, mas não sabia que abrolhos é uma das maiores concentrações de tubarão do Oceano Atlântico. É viveiro para tubarão. Então, quando o marinheiro falou isso, foi com a intenção de dizer, puxa vida, isso aqui é muito perigoso, é muito tubarão. Foi o que o marinheiro quis dizer. O meu pai, não entendendo o recado, entrou por um lado e saiu pelo outro. Conclusão, ele falou para o tio Carlos aquele comentário e ficou ali, o tio Carlos falou, não sei o que e tal. Daqui a pouco, passou mais um tempo, o pessoal, toda vez que a comida você agarrava o sujeito, levantava, não conseguia botar ele dentro do barco. Aquele drama. Eventualmente, o capitão do navio, vendo que os caras não iam conseguir puxar o cara para dentro do barco, fez um sinal para o pessoal deixar o cara em alto mar e voltar para o navio. Agora os marinheiros estão remando o barco de volta para o navio, o escalé de volta para o navio, o cara abandonado no meio do Oceano Atlântico e vão embora, vida para frente, a bola para frente. Então o pessoal agora está remando de volta para o navio e o papai vendo naquela situação, vira para o tio Carlos e falou, puxa vida, Carlos, o cara vai ser abandonado, vai morrer aqui no oceano. O que você acha de ir lá salvar aquele sujeito? O tio Carlos falou, eu não chego lá, não é para mim. O papai falou, bom, eu acho que eu chego. Aí o Carlos virou para ele e falou, então vai. O velho pegou, tirou a roupa e pulou de cueca e de meia
lá de cima do navio. Ele falou que quando ele estava voando lá no ar, tinha saído do navio, estava no ar, ele pensou, puxa, e se tiver tubarão? Ele pensando nisso, ele resolveu, em vez de mergulhar profundamente dessa maneira, ele deu uma meia barrigada e saiu nadando para o sujeito. Na volta, o barquinho, o Escalé voltando para o navio, ele de dentro d'água fez um sinal para o pessoal voltar, vamos voltar, o pessoal gritou, e eles voltaram para onde estava o sujeito. Ao lado do cara dentro d'água, o papai ajudou o cara e tal, botou ele no barquinho e ajudou a empurrar para cima, o pessoal puxando e tal, com o papai ajudando de dentro d'água, eles conseguiram botar o homem dentro do barco, o papai depois subiu também, eles pegaram o barquinho, voltaram e remaram de volta para o navio e isso resolveu o problema. O papai foi para o quarto dele e tal. Daqui a pouco, o cara bateu na porta e falou, o comandante quer falar com você, chamou o Hélio Gracie. O papai foi no quarto do comandante, nos aposentos do comandante, lá no quartel, no escritório dele, o que for. Ele falou, comandante, sinto muito, então para, seu Gracie, não precisa falar nada do comandante. Deixa eu lhe contar uma coisa. Isso é o comandante falando com o Hélio Gracie. Se a minha mãe tivesse vindo me visitar aqui e ao descer do barco para entrar no navio, ela caísse dentro d'água e a vida dela dependesse de eu meter o meu pé dentro d'água para pescar minha mãe com o meu pé, eu não faria isso pela minha mãe. Portanto, o que o senhor fez é um troço que não tem como lhe agradecer e tal. Fez aquela conversa toda, fez uma festa pro papai no navio, não sei o quê. Mal barato, salvou a vida do cara. Anos depois, eu perguntei, papai, tu estava com medo? Ele falou, Rory, eu estava morrendo de medo. Mas estava petrificado, estava doido de medo. O que acontece é o seguinte, eu estava com tanto medo que quando eu caí dentro d'água, a minha preocupação de nadar bem rápido para chegar do lado do sujeito é que se por acaso o tubarão viesse para comer alguém, haveria uma chance de 50% morder ele e 50% morder a mim. Ficou naquela... O medo dele era tanto que ele ia ficar do lado do cara para dar a opção ao tubarão. Agora você vê. Conclusão, mais uma vez, ele não pensou nas consequências. Ele viu a situação tão séria que a missão dele ficou maior do que o medo dele. Ele falou, puxa vida, eu tenho que salvar esse cara. Então ele foi quase que pulou, fez o que tinha que fazer e resolveu o problema. Vou tomar outra história que aconteceu comigo uma vez. Eu estava em Hermosa Beach, aqui na Califórnia, com os meus 2 filhos meus brincando na areia, viu? Parece que era domingo de manhã, o negócio não tinha ninguém na praia, a praia completamente vazia. Aí eu estou na areia brincando com as crianças, um de 2 anos de idade, outro de 3 ou 4, e chega um grupo de 4 rapazes. Entendeu? Os caras grandes, fortes e tal, todos maiores, mais fortes que eu, 20 e poucos anos, jogador de futebol americano e tal. Os caras chegam do meu lado, botam uma toalha assim, a uns 3 metros de onde eu estava, brincando com as crianças na areia, e começam a jogar aquela bola de futebol americano um para o outro. Os caras se espalharam na areia e tal. Um ficou perto de onde a gente estava, os outros 3 se espalharam lá para longe, não sei o que, ficaram jogando a bola para cima e para baixo e tal. E eu pensei imediatamente, falei, puxa vida, esses caras vão jogar a bola em cima da criança. A praia vazia, não tinha ninguém. E os caras foram jogar a bola do meu lado. Falei, pô, que falta de consideração. E fiquei sentado aí brincando com as crianças. Daqui, não demorou muito, daqui a pouco o cara vem correndo de costa assim, pega a bola em cima da minha cabeça. Quase pegou. Eu sentado na areia, short, camiseta, virei pro cara, falei, meu amigo, cuidado para não bater com a bola na criança, falei pro cara. Ele virou para mim, falou, não, pode deixar. Eu sentado, ele em pé, viu? Virou e falou, pode deixar, não vou bater na criança não. Pode ser que eu bata em você, mas não vou bater na criança, diz ele para mim. Eu falei, se você quiser me bater, eu vou bater em você de volta, eu falei para ele. Fiquei em pé, viu? Na hora. Fiquei em pé, olhando pro sujeito assim, grandão, tá do meu lado. Ele falou, como é que é? Tu quer ir lá na beira da praia, na beira do mar, na beira d'água ali, derramar um pouquinho de sangue, diz ele para mim. Eu falei, claro, a hora que você quiser. Eu disse, levantei, fiquei do lado do cara. Assim que eu fiquei em pé, eu quando levantei, fiquei dentro do espaço dele, viu? Já fiquei pertinho do cara, para que ele não tivesse chance de se mexer muito. Eu fiquei colado nele, inconfortavelmente próximo dele, entendeu? Já estava sentindo que a minha presença estava ali em cima dele. Ficou meio assim, jeito assim, ele não queria andar para trás para querer se armar para brigar, para não dar a entender que o pau ia comer ele mesmo. Então ele ficou meio cuidadoso. Perguntou, você de onde é? Você é cubano? Perguntou para mim. É boxer cubano? O cubano que vai morrer em Cuba vem para cá, conhecido como um boxer de muita raça, muito brigador, muito... Perguntou se é um boxer cubano, eu falei, não interessa o que eu sou, velho. Falei, porque eu não sei o quê, você faz luta, não sei o quê. Eu falei, não interessa, porque eu fui boxer também, disse ele para mim. Eu falei, e daí? Tá armado? Ele perguntou para mim. Eu falei, não tô armado não, é isso aqui que você tá vendo, só isso mesmo. Aí o cara falou, porque os caras são grandes, apontou para os amigos, lembrando que ele tinha os amigos dele com ele, falou, os caras são grandes, né? Perguntou para os caras, me apontando para os amigos que estavam lá longe jogando bola ainda, ele aqui comigo sozinho. Eu falei, quanto maior a árvore, maior o tombo. Ele ficou meio sem jeito, com aquela minha tranquilidade em falar com ele. Quantos filhos você tem? Começou a mudar de assunto. Eu falei, meu amigo, o negócio é o seguinte, eu vou ficar brincando com as crianças aqui.
Joga a bola para... Se você não quiser fazer uma brincadeira comigo agora, uma rolinha que a gente pode fazer a hora que você quiser, se você não tiver afim de fazer isso, vai jogar a bola para longe para não bater com a bola na criança. Ele fala, não, pode deixar, tá bom, tem razão, não sei o que, foi mal, desculpe e tal, e foi embora. Ou seja, eu não me abalei com o que o cara fez, com o que o cara falou. Ele era bem maior, bem mais forte, bem mais pesado que eu, mas não quer dizer nada. Porque eu estou ali na missão de proteger meus filhos. Estou me defendendo e protegendo o que é direito, estou fazendo o que é certo. Estou lutando estou do lado da razão, como diria o meu pai. Então você quando está do lado da razão, a história muda. Então o cara sentiu que realmente não era para ele, abusou um pouco da situação ali, mas reconheceu que estava errado e foi embora. Uma semana depois, eu estava voltando para a praia sozinho e o cara me viu, lá, o mesmo cara, o jeito grande, me viu longe, veio correndo, veio correndo para cima de mim. Foi mais perto de mim e falou, puxa, eu vou ter que te perguntar uma coisa, diz ele para mim. Eu falei, o que é, meu chefe? Que eu reconheci, ele também me reconheceu. Eu falei, o que é? Ele falou, me diz uma coisa, o que você faz, diz ele para mim. Eu fiquei meio desarmado, falei, eu sou professor de jiu-jitsu. Eu sabia! Eu sabia que eu ia entrar na porrada, eu estava muito tranquilo, diz ele para mim. Então eu falei, pois é, e tal, só para você não ficar ofendendo, nem falar mal com as pessoas que você não conhece, diz eu para ele. Não, você tem razão, sim, foi mal, não sei o quê. Pá. Ficou meu amigo, foi embora e pronto, encerrou o assunto ali mesmo. Ou seja, graças ao jiu-jitsu, eu tive a oportunidade de resolver um problema de uma maneira tranquila, segura, sem ter que brigar nem machucar ninguém. E mais uma vez, do lado da razão. Ou seja, você quando está do lado da razão e preparado, ninguém te segura. Então eu acho que esse podia ser uma maneira da gente encarar, um exemplo que a gente pode ter, que quando você tem um conceito de filosofia, de você pode estar do lado da razão, fazer a coisa certa, e mesmo que você tenha elementos de brigar com o sujeito, não precisa brigar com ninguém. Você coloca o cara na posição dele, se comporta da maneira correta e faz a missão que você tem que fazer. No próximo episódio eu quero compartilhar com vocês